Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma semana de estudos do período de 24 de agosto a 28 de agosto. Esta semana, em língua portuguesa, nós continuaremos interpretando o gênero textual notícia. E em matemática, recordaremos as 4 operações. Em ciências, veremos a pirâmide alimentar. Uma boa qualidade de vida depende de uma alimentação adequada. As necessidades nutricionais variam para cada pessoa. É preciso conhecer os alimentos e seus grupos para adequar a sua alimentação. Utilizamos como guia a pirâmide alimentar, que é um instrumento sob a forma gráfica de orientação da população para uma alimentação mais saudável. Ela constitui um guia para uma alimentação balanceada. Nela você pode escolher os alimentos a serem consumidos, que vão lhe oferecer todos os nutrientes necessários e, ao mesmo tempo, a quantidade certa de calorias para manter um peso adequado. A pirâmide possui 4 níveis, com 8 grandes grupos de alimentos. Os alimentos dispostos na base da pirâmide devem ter uma participação maior no total de calorias da sua alimentação, ou seja, devem ser consumidos em maior quantidade, ao contrário dos alimentos dispostos no topo da pirâmide, que devem contribuir com a menor parte das calorias de toda a sua alimentação. Cada grupo de alimentos é fonte de nutrientes específicos e essenciais a uma boa manutenção do organismo. Os carboidratos. A base da pirâmide é formada pelos alimentos responsáveis por nos fornecer energia. Eles são chamados de carboidratos e as principais fontes são os pães, as massas, batata, mandioca, farinha, milho e arroz. Estes alimentos são os que chegam mais rápido ao sangue. O consumo dos carboidratos na forma integral também nos fornece fibras, vitaminas e minerais, deixando mais lenta a absorção destes alimentos. Quase 100% dos carboidratos consumidos se convertem em açúcar no sangue. Legumes e verduras. Acima da base da pirâmide encontram-se os legumes e as verduras como cenoura, chuchu, beterraba, abobrinha, alface, tomate, couve. Esses alimentos são fontes de fibras, vitaminas e minerais que controlam o funcionamento e o crescimento do corpo. É interessante consumi-los preferencialmente crus e no início da refeição. Assim, eles reduzem a vontade de comer e melhoram o hábito intestinal. Estes nutrientes, vitaminas e minerais são encontrados em diversos alimentos. Dessa forma, é importante variar os alimentos deste grupo. Ao lado dos legumes e verduras estão as frutas, que também nos fornecem fibras, vitaminas e minerais. Como as verduras e os legumes, cada fruta é rica em uma vitamina. Portanto, consumir frutas diferentes em quantidades controladas pode garantir um equilíbrio de vitaminas e minerais. Fique atento, o consumo de grande quantidade de frutas aumenta rapidamente o nível de açúcar no sangue. As carnes, ovos e leguminosas. Acima delas na pirâmide estão as carnes, os ovos e as leguminosas. Esses alimentos são fontes de proteínas, sendo essenciais para a construção e reparação dos tecidos. As carnes vermelhas, bife, carne moída, de aves, frango, peru, peixes, sardinha, pescada e os ovos
são fontes animais das proteínas, importantes também porque são ricas em vitaminas do complexo B e minerais. A atenção ao preparo é bastante importante, pois as gorduras desses alimentos em excesso aumentam os níveis da mesma no sangue. Então, tirar a pele do frango, gorduras aparentes das carnes e evitar prepará-las fritas são maneiras de reduzir seus níveis. Fontes de proteínas vegetais: os feijões, ervilha, grão de bico, lentilha e soja são fontes de proteínas vegetais. Não se esqueça de colocar um representante desse grupo no seu prato. Eles são ricos em fibras e ajudam a deixar lenta a absorção dos carboidratos pelo sangue. E acima dos legumes e verduras na pirâmide estão os leites, queijos, iogurtes e todos seus derivados que também são fontes de proteínas, cálcio, vitaminas A e D. Ao consumir leite e derivados, procure evitar os ricos em gorduras, como os queijos amarelos, leite e iogurte integral. Pouco mais da metade, 60%, da proteína consumida converte-se em glicose e sua absorção é bem mais lenta quando comparada aos carboidratos, gorduras e açúcares. Acima deles estão os alimentos que são consumidos esporadicamente, as gorduras como manteiga, margarina, maionese, azeite, óleos e etc. E os açúcares. Todos os grupos de alimentos são importantes para suprir as necessidades de nutrientes dos indivíduos e manter sua saúde. Por isso, todos devem ser consumidos em suas quantidades adequadas, que variam de acordo com as necessidades de cada indivíduo. E atenção, a maior parte dos chocolates e bolachas recheadas possuem uma grande quantidade de gordura em sua composição. Apenas 10% das gorduras virarão açúcar no sangue. E aqui nós temos a pirâmide alimentar, então, como foi mostrado. Em sua base, os carboidratos, cereais, pães, massas, tubérculos, raízes. Acima deles, as hortaliças e as frutas. Em seguida, o que devemos consumir, só que em menos quantidade, carnes e ovos, leites e produtos lácteos. E por fim, consumir, só que em quantidade bem moderada, óleos e gorduras, açúcares e doces. Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos.